Outro dia até uma pessoa estava me perguntando: padre, o que significa comemorar a Páscoa? E aí eu sabia que ela estava se referindo ao domingo de Páscoa. Eu disse para ela que o domingo de Páscoa é, na verdade, um momento onde nós fazemos memória ao grande acontecimento que mudou a nossa vida e que colocou a igreja dentro deste movimento de salvação que o ressuscitado realiza. Mas, na verdade, o domingo de Páscoa é um dia como todos os outros domingos, não é verdade? Porque todos os dias nós fazemos memória à ressurreição de Jesus. Então, na verdade, a Semana Santa, liturgicamente, é para criar dentro do nosso coração, cada vez mais, a consciência do acontecimento. Mas a vida cristã, ela é o tempo todo movida pela mística da Páscoa. Todas as celebrações cristãs, todas as celebrações eucarísticas, elas estão em torno do ressuscitado. Em cada Eucaristia nós fazemos memória à ressurreição de Jesus. Então, o que vai acontecer no domingo é aquilo que nós procuramos fazer acontecer todos os dias. Mas dentro do calendário litúrgico, nós temos um dia especialmente programado para celebrar esta passagem. Sabe, minha gente, eu fico muito instigado com o tempo pascal, porque a nossa vida é um constante êxodo, não é verdade? Nós estamos sempre saindo de um processo e entrando em outro. Ainda que você não tenha muita consciência disso. O tempo todo o ser humano é experiência de passagem. A vida está passando. Em nós há um movimento constante de passagem. E quando nós vivemos o processo de Jesus em nós, essa passagem ganha um novo sentido. Porque eu começo a olhar para a minha vida, para a minha situação, para aquilo que eu sou, e começo a identificar as passagens, as libertações que eu preciso viver a partir da mística do ressuscitado. A Páscoa cristã, ela nasce a partir da Páscoa judaica. Qual era o significado da Páscoa judaica? Qual era a grande passagem que os judeus comemoravam? A libertação do povo, a passagem do Egito para a terra prometida. Este caminho, este longo tempo de passagem e esta libertação que Deus realizou na vida daquele povo através de Moisés. Então esta passagem, que foi uma experiência que marcou a história do povo judeu, porque muitas outras Páscoas aconteciam neste processo de libertação, que depois culmina com a abertura do Mar Vermelho e aquela bonita experiência de ver o povo deixar para trás uma vida passada, ruim, de escravidão, e adentrar um contexto de libertação, de identidade, de vida nova. Você sabe que a escravidão retirou do povo vários direitos. O direito de celebrar os seus ritos religiosos, o direito de estar na própria terra. O grande sofrimento do povo de Israel no período da escravidão é justamente ter aquela identidade negada. Quando a gente está negado na nossa identidade, nós não somos nós mesmos. E isso causa um sofrimento terrível. Então, muito mais que atravessar o mar e chegar a uma outra terra que havia sido prometida, o que realiza no coração daquele povo é muito mais que ultrapassar um território geográfico. Mas é alcançar o direito de ser ele mesmo, de ter identidade, de voltar a cultivar a sua cultura, de voltar a cultivar os seus ritos religiosos, de estar em família, de tocarem as suas músicas, de dançarem as suas danças. Aquela passagem que aconteceu, aquela libertação que foi na vida de Israel, na vida do povo judeu, um marco que continua sendo hoje celebrado por eles, ganha um novo significado para nós que somos cristãos, porque Jesus se utiliza daquele acontecimento para inaugurar dentro de nós uma nova Páscoa. E o que é que Jesus realiza de novo, que até então não havia sido realizado? Ele, o Messias, nos redime de toda a vida passada. A nossa condição adâmica recebe agora o auxílio da graça divina para que nós possamos viver as constantes passagens que na vida a gente tem que realizar, naturalmente.
A psicologia nos fala que nós vivemos o tempo todo processos de crises normativas. O que são crises normativas? São aquelas que são naturais na vida humana. Assim como um adolescente, quando vai ficando jovem, ele passa por uma crise. Não é? É a crise natural de deixar de ser quem era e assumir um novo jeito, de assumir novas responsabilidades. A criança vai vivendo essa passagem aos poucos, à medida que ela é bem educada, claro. Que os pais vão dando a ela responsabilidades e ela vai correspondendo àquilo que os pais vão dando. Isso é passagem, isso é Páscoa. Ela vai assumindo um novo jeito de ser. Ela vai colocando na personalidade dela um novo contexto de responsabilidades, de atribuições, de direitos também. Ela vai assumindo a vida com mais responsabilidade. A vida vai tomando mais espaços e ela vai ficando, assumindo essa autonomia, que é uma liberdade, não é verdade? A gente ter autonomia é uma libertação. Ninguém nasce autônomo. A gente, à medida em que a gente vai vivendo essas crises normativas e superando-as com sabedoria, nós vamos assumindo liberdade interior, que é aquela capacidade humana de saber o que é certo, o que é errado, o que convém, o que não convém. Ter liberdade interior é um trabalho difícil, é ardiloso chegar lá. Dá trabalho. Conquistar a liberdade é muito trabalhoso. Porque só o homem livre é capaz de dizer sim, mas é também capaz de dizer não. Só o ser humano que é dotado de liberdade interior tem condições de renunciar àquilo que o destrói. Só o ser humano que está mergulhado no mistério dessa liberdade interior que Jesus nos dá, ao nos convocar para sair do sepulcro que Adão nos colocou, que é o sepulcro da miséria, da mentira, da arrogância, de tudo aquilo que nos desumaniza, não é? Porque o pecado original significa isso na vida humana. A partir da desobediência de Adão e Eva, nós mergulhamos em situações muito depreciativas. É assim que a gente compreende o pecado original. É essa inaptidão que muitas vezes eu tenho para as coisas boas. É aquilo que São Paulo dizia, que muitas vezes ele desejava o bem, mas ele não era capaz de realizá-lo. É a condição adâmica. É a minha miséria que muitas vezes grita dentro de mim e que se eu der ouvido a ela, eu fico um trapo humano. Então, quando eu olho para a vida de Jesus, quando eu olho para o seu testemunho, para o seu exemplo, eu identifico que Adão não precisa ser determinante em mim. Eu posso fazer essa passagem. Da mesma maneira como o povo de Israel saiu do Egito e voltou e conquistou Canaã, a terra prometida, nós também podemos fazer essa passagem. Sair da miséria de Adão, que está em mim, que está em você, e alcançar os sentimentos nobres de Jesus. Essa é a proposta da Páscoa. Por isso não é só domingo. Domingo é o momento em que nós vamos ritualizar este acontecimento que se desdobra ao longo da vida inteira. Todos os dias eu sou convidado a viver a Páscoa do Senhor na minha vida. Por quê? Porque eu tenho que fazer as minhas transições, eu tenho que fazer as minhas passagens. Eu tenho os meus êxodos constantes. Eu estou em constante êxodo, em constante caminhada que me leva a um novo tempo, a uma nova situação. Crescer misticamente é assim. Fazer essa passagem do homem velho para um novo homem, da mulher velha para uma nova mulher, todo dia. O ser humano que eu fui ontem, o cristão que eu fui ontem não serve para hoje. Eu preciso descobrir um novo jeito de ser homem hoje. Como padre eu preciso viver isso. Você acha que os motivos que me fizeram deitar na matriz de São Vicente Ferre, em Formiga, para ficar padre no dia 15 de dezembro de 2001, servem para mim da mesma forma como me serviram naquele tempo, hoje? Não. Eu preciso renovar todos os dias os motivos de ter deitado lá naquele chão. Porque senão eu fico um padre com motivos antigos sem renovação. Os motivos antigos, eles só podem sobreviver dentro de nós à medida em que eles recebem uma mão de tinta, né? Poderíamos dizer assim, com aquilo que é o próprio do dia de hoje. Quais são os meus desafios como padre hoje?
Quanto mais cresce a minha responsabilidade, a minha popularidade, maior deve ser a minha responsabilidade como comunicador. Você que é padre de paróquia, é a mesma coisa. À medida que o seu discurso começa a alcançar maiores distâncias, a sua responsabilidade cresce. A cada novo cristão que você batiza, a cada novo cristão que começa a ouvir o que você está dizendo, a sua responsabilidade cresce. E a necessidade da Páscoa surge. E a necessidade da Páscoa se torna imprescindível, porque senão, sem ela, nós não vamos conseguir ir muito longe. Porque ao final de tudo, por mais que você admire o que eu faça, o que eu fale, você espera de mim é a força do ressuscitado. Porque senão não tem sentido, minha gente. Não tem sentido. O que você realmente espera é que este programa provoque dentro de você aquele respiro novo, aquela vontade de ir adiante. Porque isso é bom demais. Quando no momento do seu cansaço, no momento daquele seu desânimo, você sente que uma nova força tomou conta de você, como se fosse um novo ar, inflando um pulmão que antes estava cansado de respirar. Eu não continuo respirando por você, mas não me custa nada, de vez em quando, dar um sopro. E acordar para que você volte a respirar. Da mesma maneira como nós fazemos com alguém que está morrendo afogado. Não é assim que funciona? Os primeiros socorros não é fazer uma massagem bastante intensa para que ele jogue fora aquela água que estava sufocando, que estava matando o seu pulmão, para que ele volte. No primeiro momento, às vezes, não precisa fazer até uma respiração boca a boca. O que é? É emprestar o ar para o outro. Mas nós não podemos ficar jogando o nosso ar para o outro o tempo todo, porque senão eu também começo a morrer. O outro, ao receber aquele impulso de nova vida, ao jogar fora aquela água que estava matando, volta a ter o dom de respirar sozinho. É a vida em Deus. Para isso serve o padre, o conselheiro, o amigo, a irmã que aconselha, que faz aquele trabalho dentro dos colégios, dentro dos hospitais. Para esse serve o trabalho do evangelizador. Para, no momento do nosso cansaço, inflar um novo sopro nos nossos pulmões, mas depois a responsabilidade de continuar respirando é nossa, é minha, é sua. Porque depois que termina tudo, só vai restar você e Deus. Você e o ressuscitado. E é isso que eu desejo. Que nessa Semana Santa, a cada dia, nas celebrações que a igreja está nos proporcionando viver, a gente possa identificar como é que está o meu processo de passagem. Onde será que estão fincados hoje os meus pés? Como é que estão hoje os meus afetos? Quais são as libertações que eu preciso viver? E fazer o que Moisés e o povo precisou fazer. Eu acho aquela passagem fantástica. O povo começou a reclamar, que chegou num determinado momento que estava o mar atrás aqueles que os perseguiam, e aí eles pedem para Moisés: e agora, Moisés, para onde que nós vamos? Se você disse que Deus estava nos prometendo que Ele iria nos libertar, o que a gente faz agora? Moisés fica apavorado, que certamente também não sabia o que dizer. Vai lá rezar e fala: ó Senhor, você me pôs nessa fria, agora você me ajude a resolver. E Moisés recebe essa frase de Deus, que é fundamental para todo o processo de fé. Deus diz assim: Moisés, diga ao povo que caminhe. Deus não mandou ficar: olha, espera lá que eu vou resolver o problema. Não. Diga ao povo que caminhe. E foi somente no momento em que aquele povo colocou os pés no Mar Vermelho que as águas começaram a se abrir para que o povo pudesse passar a pé enxuto, sair da escravidão para alcançar uma vida nova. O mesmo Deus quer fazer comigo e com você, eu não tenho dúvida disso. O tempo todo Deus quer que a gente ultrapasse os mares que nos amedrontam, os mares que nos escravizam, as situações que nos infelicitam. Mas para isso a gente precisa se colocar a caminho. Deus não vem fazer por nós aquilo que só nós podemos fazer. Só temos o direito de esperar pelo impossível depois de termos feito tudo o que nos foi possível.
Essa regra vale e nunca pode ser perdida de vista. Que a vida cristã, a dinâmica da Páscoa, depende de iniciativas nossas. Obrigado pela oportunidade que você me deu de mais uma vez conversar com você, de entrar na sua casa, de entrar na sua vida. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.